E a tensão no Oriente Médio segue aumentando, se é que isso é possível, com especial destaque para o Líbano, que enfrenta uma grave crise após os recentes ataques de Israel. As áreas próximas à fronteira sofreram severos bombardeios, afetando milhares de civis e forçando o deslocamento de famílias inteiras. Nesse momento, o Líbano enfrenta uma combinação de desafios que incluem a reconstrução de áreas destruídas, a gestão da crise humanitária e a busca por uma solução diplomática para evitar um novo ciclo de violência. Mais de 550 pessoas morreram, incluindo 50 crianças, 94 mulheres e 2 brasileiros. A gente conversa agora com o jornalista e fotógrafo especializado em conflitos, Ian Boechat. Ian, muito obrigado pela sua participação remota por aqui. Você poderia fazer um resumo para a nossa audiência dos últimos eventos que levaram aos ataques de Israel contra o Hezbollah em solo libanês? Boa tarde, Cazé. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, esses últimos ataques agora estão na esteira do confronto que começou há um ano entre Israel e Hamas. O Hezbollah, apesar das diferenças ideológicas com o Hamas, é um aliado do grupo palestino e passou a atacar Israel logo que a guerra começou, né? Tem sido uma guerra, um confronto de baixa intensidade na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. O Hezbollah disparava alguns mísseis, Israel atingia posições do Hezbollah, mas o que aconteceu nessas últimas semanas foi uma escalada brutal e muito rápida da intensidade desse conflito. Primeiro, com aquele ataque massivo do Mossad contra integrantes do Hezbollah, utilizando os pagers e depois os rádios de comunicação. E agora, essa semana, com esse imenso ataque aéreo às regiões do sul do Líbano, como você falou, deixando mais de 500 pessoas mortas. Esse foi um ataque de imensas proporções, que não se via desde a última guerra entre Israel e Líbano, lá em 2006. Ou seja, esse é parte de um conflito maior em que parece que Israel tem dobrado a aposta para que essa guerra saia só do confinamento que estava em Gaza e se amplie para outras regiões do Oriente Médio, que é um temor que o Ocidente, principalmente, tem muito grande, principalmente a União Europeia, que teme um novo fluxo de refugiados, como a gente viu na Guerra Civil Síria, né? O sul do Líbano está sendo evacuado, mais de 500 mil de pessoas já deixaram essa região, estão indo para o norte, indo para Beirute, tentando entrar na Síria para fugir desse confronto. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Hoje, na Assembleia Geral da ONU, teve bastante discussão sobre isso, os Estados Unidos pedindo para que Israel aceite um cessar-fogo, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma política interna dentro de Israel que deixa o Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, numa situação muito delicada, porque a composição de poder que o mantém no poder hoje é muito frágil, e a extrema-direita, a extremíssima direita israelense, com 2 ministros do governo dele, já disse que se ele fizer o cessar-fogo, eles vão abandoná-lo e ele perde poder. É uma situação bastante complicada. Sim, ele pode sofrer também processos, né, internacionais em função de violação das leis internacionais relacionadas com a guerra. Isso que você falou sobre os ataques recentes me lembrou até os ataques que os Estados Unidos fizeram contra o Iraque, alegando proliferação de armas químicas, que não existia. Então, hoje em dia, Israel vai e ataca o Líbano, e aí posta uma foto, essa bomba estava escondida ali e tal, e você vê dezenas de milhares de pessoas sofrendo, mortes de civis, de mulheres, de crianças. É uma coisa horrível. Os engarrafamentos tomaram conta das estradas que levam para o norte do país, que as pessoas estão tentando fugir, né? Quais são as alternativas? Você que já esteve no Líbano, que conhece ali a região, quais são as alternativas de fuga que existem para essa população? Poucas, viu, Cazé? Porque o Líbano é um país que tem as fronteiras terrestres muito complicadas, né? Uma delas com a Síria, que ainda está em guerra civil, de certa forma. O acesso para a Jordânia não existe com a tomada das colinas de Golã por Israel. E tem o mar. Então, as pessoas estão subindo para o norte, mas mesmo o norte tem sido atacado, no Vale do Bekaa, e muita gente está cruzando para a Síria. O governo sírio meio que abriu as portas, permitindo que os libaneses entrem na Síria, e muita gente indo para Beirute. Vai ter um problema bastante complexo de logística ali no Líbano, porque, você lembra bem, há poucos anos a gente teve aquela explosão terrível no porto de Beirute, que fez com que o país descendesse numa crise econômica e numa crise política
e quase inédita, apesar de o Líbano passar por crises permanentemente, né? A gente não pode esquecer da guerra civil, que terminou só em 1990, que fez eclodir, que fez vir o Hezbollah. Enfim, é uma situação bastante dramática nesse momento, e a gente corre o risco de ver o envolvimento maior do Irã nesse conflito, que por enquanto ainda está operando apenas com seus proxies, né, que é o próprio Hezbollah, que ele apoia, o próprio Hamas, mas o Irã ainda não entrou concretamente no conflito e parece não querer também. Mas é uma situação muito delicada agora. O Joe Biden ele falou na Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira, fez a sua última participação na ONU como presidente dos Estados Unidos, né? Ele disse que uma guerra total não interessa a ninguém. Mas se não interessa a ninguém, já teria acabado, ou não? Quem é que está lucrando com toda essa destruição, Ian? Olha, interessa a muita gente, né? Interessa principalmente ao Netanyahu e à colisão de poder que ele tem em Israel nesse momento, porque não há como negar isso, e ele tem tido dificuldades de justificar o fracasso que foi, de certa forma, a operação em Gaza, né? Ele prometeu destruir o Hamas, e essa é uma promessa meio impossível de cumprir. O Hamas não é algo monolítico que você vai ali e destrói algo concreto. O Hamas é uma ideia, e uma ideia que foi fortalecida, inclusive, por Israel para se contrapor à autoridade palestina quando Yasser Arafat estava muito forte e conseguiu fazer um acordo de paz com Yitzhak Rabin. Naquele momento, essa extrema-direita israelense, que hoje está no poder com Netanyahu, com Itamar Ben-Gvir e outros personagens bastante sinistros da história recente israelense, todos eles eram muito contra a ideia de que houvesse essa solução dos dois estados. E essa insatisfação entre a extrema-direita acaba, inclusive, com o assassinato do Yitzhak Rabin, né? Então, é uma situação que interessa esse grupo de poder, porque, de fato, nesse último ano, ou nesses últimos anos, o Hamas ganhou muita força política exatamente onde ele não tinha força, que é o West Bank, que é a Cisjordânia, que é o grande polo de força de uma área, de uma ala mais moderada dos palestinos, representada pela autoridade palestina, pelo Yasser Arafat, que defendiam que deveria haver um acordo e que a comunidade internacional conseguiria fazer com que tudo que foi determinado na ONU, as resoluções da ONU, fossem cumpridas, né? E dois estados, de fato, aconteceram. Então, essa guerra, de certa forma, interessa bastante essa extrema-direita israelense. Imagino que tem interesse também dos Estados Unidos ou não? Porque os Estados Unidos tem toda uma indústria armamentista que está apoiando e tem suporte, né, à guerra de Israel. Bastante, e nos Estados Unidos muita gente fala do lobby sionista, ou do lobby judeu que controla a Casa Branca, e as pessoas se esquecem que os grandes apoiadores desse projeto israelense de expansão dos territórios ocupados, de criar, de fortalecer os colonos, de tomar as terras na Palestina, o grande apoiador desse processo todo são os cristãos evangélicos americanos, que têm cerca de 80 milhões de votos nos Estados Unidos, e eles são os grandes apoiadores desse projeto, mais até do que os judeus americanos, muitos deles ortodoxos, que são contra esse projeto, né? Então, tem um apoio também importante nessa época de eleição dessa grande comunidade evangélica americana, que dá apoio não só financeiro, mas pressiona muito politicamente os candidatos agora à Casa Branca, né? Tanto a Kamala como o Trump, né? Os dois sofrem influência muito grande desse lobby cristão. Uhum. Bom, o presidente Lula chegou a sugerir na Organização das Nações Unidas uma reforma, né, da organização, porque está muito claro que ela não consegue se impor diante de nenhum conflito, muito menos de um conflito que envolva, por exemplo, os interesses americanos. A quem você atribuiria o fracasso neste momento, ou essa ineficácia da ONU? Olha, a ONU ficou muito enfraquecida nesses últimos 30 anos, principalmente depois do fim da Guerra Fria, em que emergiu uma potência única. A gente acreditava que seria possível resolver os conflitos nessa grande arena multinacional que foi criada para tentar colocar ordem no caos das relações internacionais, que foi criada logo depois da Segunda Guerra, depois de um grande trauma, né? Os Estados Unidos, quando emergem como essa grande potência, acabam enfraquecendo a ONU, porque eles mesmos vão contra a ONU, né?
a grande invasão ao Iraque, como você falava agora, das armas de destruição em massa, foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos com o apoio da Grã-Bretanha e exatamente contra a decisão coletiva da ONU, que dizia que aquela guerra não era justificável, né? Tudo isso foi enfraquecendo muito o poder de resolução de conflitos da ONU. A ONU só conseguiu resolver conflitos quando os atores que não eram os atores principais eram países menores, como na Líbia, com Gaddafi, ou nos Balcãs, mas a ONU nunca conseguiu fazer com que essa vontade coletiva fosse imposta contra os atores principais. E a gente foi ver isso depois, 20, 30 anos depois da invasão americana, na Rússia. A Rússia também faz uma invasão muito aos moldes do que os Estados Unidos fizeram contra o Iraque, né? Então há um enfraquecimento muito grande de todo esse sistema multilateral e multinacional que vem sendo atacado por diferentes polos, né? Tanto a esquerda, digamos assim, se a gente pode considerar que o Putin representaria alguma esquerda no mundo, e a extrema-direita, como o Trump, que diz que a ONU é comunista, e aqui no Brasil a gente viu o Bolsonaro representando isso também, dizendo que a ONU é comunista. Enfim, há um processo de fragilização muito grande, tanto da ONU como todo o sistema multilateral, né? E eu acho que o grande exemplo disso é essa barbárie que está acontecendo em Gaza, sem que a comunidade internacional consiga frear o que está acontecendo lá, e, ao mesmo tempo, o fracasso de que a resolução da ONU que determina a partilha da Palestina, que sejam criados os dois Estados, e que Israel aceite as fronteiras de 1967, também fracassou, né? Israel está invadindo e ocupando cada vez mais território na Palestina por conta de justificativas de segurança e justificativas religiosas. Então, a gente vive também uma situação muito delicada, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, Ian. Um grande abraço para você.